Amém. Amém. Vamos ler. O texto diz assim, Tiago 4, verso 13 ao 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém. Amém. Eu não sei se você já pensou nessa pergunta que está ali no telão, que é o título da mensagem essa noite. E se amanhã fosse o seu último dia de vida? Fala aí, Marquito, se fosse o seu último dia de vida. Tipo assim, o que eu faço para eu responder, para não falar nada? É retórico, não é? Não, é só para criar uma interação aqui. Se fosse o seu último dia de vida, deixa eu fazer uma outra pergunta, pensando nesse tema. Se amanhã fosse, de fato, o seu último dia de vida, que carro você compraria? Que carro você compraria? Se amanhã fosse o seu último dia de vida, que loja de roupa você entraria para comprar uma roupa para vestir? Se amanhã fosse o seu último dia de vida, para que lugar do mundo você gostaria de viajar? Se amanhã fosse o seu último dia de vida, que salário você gostaria de receber? Em que empresa você gostaria de estar trabalhando? Se amanhã fosse o seu último dia de vida, que faculdade você gostaria de passar? Se amanhã fosse realmente o nosso último dia de vida, se a gente soubesse, se Deus viesse e falasse para a gente, nada disso teria a menor importância. Nada disso teria a menor importância. É muito interessante quando a gente para pensar na brevidade mesmo da nossa vida. Quanto maior é a sensação da brevidade da vida que a gente tem, maior tende a ser a mudança nos nossos valores. Porque eu tenho certeza que você vindo para cá sem pensar nisso, provavelmente deve ter pensado na sua semana, provavelmente você tem dado duro lá no seu trabalho, provavelmente você está correndo atrás, você quer melhorar no seu emprego, você quer crescer na sua carreira, você quer melhorar no seu casamento, provavelmente você deve estar querendo se casar ainda. Mas quando a gente para pensar que a nossa vida é breve, e talvez, se amanhã de fato for o nosso último dia de vida, talvez essas coisas que o nosso coração quer tanto, ama tanto, não façam tanto sentido assim para a nossa vida. Eu tenho certeza que se amanhã fosse realmente o seu último dia de vida, pelo menos a maioria das pessoas aqui, me responderiam coisas completamente distintas a respeito do que gostariam de fazer. Provavelmente a maioria, se não todos aqui, passariam o tempo com a família, passariam mais tempo com as pessoas ao redor, pensariam muito mais nas coisas de Deus, com certeza absoluta, pensariam em cada pecado e pediriam perdão para Deus mesmo, por cada um deles, com certeza. Eu posso garantir isso para vocês. Quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que estão lá nos seus últimos dias no leito de hospital, e tudo que essas pessoas querem não é aumentar a conta bancária, não é melhorar o seu emprego, não é conquistar alguma coisa nessa vida. Os últimos dias ali da pessoa no leito de hospital, o que elas mais querem é se acertar com Deus e estar com as suas famílias. Por que isso só acontece quando a gente está nos últimos dias? Uma vez perguntaram para o reverendo Antônio Elias, é um pastor que foi uma bênção para a história da igreja aqui em Niterói. Ele iniciou a igreja Betânia e a partir dali várias outras igrejas vieram. Perguntaram para ele já nos últimos dias da sua vida, o que ele teria feito de diferente, se ele pudesse voltar atrás, mudar alguma coisa na sua própria vida. E ele respondeu que ele teria orado muito mais. Ele teria orado mais. Um homem desses, que quem conhece sabe que foi uma referência, um homem de Deus. As pessoas têm milhares de histórias maneiríssimas para falar a respeito desse cara, e ele falou, cara, eu teria orado mais. E isso me impressiona muito.
Eu ouço coisas assim e penso, que coisa linda, que homem de Deus. Às vezes eu penso nessas coisas e eu olho para a minha vida e eu penso que eu queria mesmo estar muito mais perto de Deus assim. Eu olho para mim, e essa semana foi uma semana que Deus falou muito no meu coração, como eu queria orar mais, como eu queria ler mais a minha Bíblia, como eu queria buscar mais o Senhor, como eu queria estar mais perto dEle, como eu queria estar na presença dEle o tempo inteiro. Cara, na real, nada que a gente faça nessa vida que não seja para Deus importa. Qualquer segundo que a gente gaste, que não seja para a glória de Deus, isso não vale de nada. Tudo que a gente faz que não seja para glorificar Jesus é perda de tempo, é perda de esforço, é perda de dinheiro, é perda de talento. O texto que a gente acabou de ler lá em Tiago vai falar um pouco sobre isso. Esse texto vai ensinar para a gente, em primeiro lugar, que a nossa vida é muito curta, comparada à eternidade, para a gente perder tempo. Depois ele vai ensinar que tudo depende do Senhor. E por fim, ele vai mostrar para a gente que a gente peca quando a gente não vive dessa forma, colocando a nossa brevidade e a nossa fragilidade em dependência dele. E quando a gente entende de verdade e vive essas coisas, isso traz consequências profundas para a nossa vida e muda várias atitudes nossas como cristãos. E eu queria aprofundar um pouco isso com vocês essa noite aqui. Em primeiro lugar, a nossa vida é breve demais para a gente desperdiçar o nosso tempo. Em primeiro lugar, guarda isso no seu coração. Eu sei que você sabe, mas a gente precisa relembrar isso. De vez em quando a gente precisa relembrar. Nossa vida é breve demais para desperdiçarmos o nosso tempo. O texto que a gente leu, Tiago meio que faz aquela galera acordar. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é muito breve, mas muito breve, é muito curta, é muito frágil. Muitas vezes a gente se esquece disso e só lembra dessa verdade em poucas ocasiões, em geral quando a gente está diante da morte. Sabe, quando você vai a um funeral de algum parente, de alguma pessoa próxima, querida, aquele momento que você vê aquela pessoa estirada ali, sem vida, você pensa, a vida é muito frágil, muito breve. Um dia eu vou estar ali. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que a gente vai morrer. A grande questão é que a gente não faz ideia de quando. Jesus pode chamar você essa madrugada. Jesus pode te chamar essa madrugada. Imagina que você chegue no céu, na eternidade. E obviamente na eternidade a gente não imagina que vai ter tempo, mas imagina que você consiga contar o tempo lá. Imagina que na eternidade 1000 anos se passem, 10.000 anos se passem, 1 milhão de anos se passem, você está na eternidade. 1 milhão de anos se passam. Será que você, se pudesse pensar nas coisas que fez aqui nesse mundo, você não ia pensar que cada segundo gasto que não fosse para Deus não teria sido um desperdício? Que cada centavo do seu dinheiro gasto que não fosse para Deus não teria sido um desperdício? Cara, eu queria que você refletisse quão profundo isso aqui é, porque isso pode fazer muita diferença nessa semana, nos teus dias, de verdade. Se você soubesse que amanhã é realmente o seu último dia de vida, você faria o que você tem feito ultimamente? Você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Se amanhã fosse realmente o dia que o Senhor te chamar, Jesus vai aparecer e vai te levar, você faria as mesmas coisas que você tem feito? Se a resposta for não, você precisa repensar a sua vida. Eu, essa semana, pensei, e eu olhei para mim e falei, eu preciso repensar minha vida. Eu preciso repensar minha vida. Pensa nisso de verdade agora, nesse momento. Você faria alguma coisa diferente se soubesse que Jesus vai te chamar amanhã? Sua vida com Deus se tornaria mais intensa de repente? Você daria mais tempo para a família ou para coisas do tipo? Perto da eternidade, você ter um dia mais de vida, um mês ou até 10 anos,
Não faz a menor diferença. Se você fica um pouco incomodado pensando se amanhã é o seu último dia de vida, ainda que você tenha mais 20 anos de vida, ainda que você tenha mais 30, esses 30 a mais são nada perto da eternidade. Ainda que você seja jovem e ache que ainda vai viver muitos anos nesse mundo, valeria a pena mudar o que quer que seja na sua rotina, de modo que você faça a sua vida mais útil para o reino, para Cristo, para o seu Senhor, para o seu Salvador. Qualquer coisa que a gente faça que não seja para Jesus é um desperdício. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida que não seja para o nosso Salvador, que não seja para o nosso Deus, é desperdício. Enquanto eu pensava sobre isso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi quando eu trabalhei no fundo de pensão da Vale, fui analista das ações da Bolsa, já trabalhei com isso por muitos anos. E eu me lembro que eu era, assim, um analista dedicado, eu gostava de trazer análises diferentes e tal. E eu tive uma brilhante ideia. A gente lá tinha um setor, cada analista ficava responsável por setores da Bolsa. E aí eu cuidava de alguns setores e eu me lembro que tinha uma ação, uma empresa que a gente investia, uma empresa de proteínas. Não vou citar o nome aí porque tem um aspecto de confidencialidade. Mas a gente investia numa empresa de proteínas e eu lembro que nessa época, esse fundo de pensão que eu trabalhava tinha muito dinheiro investido nessa empresa. Muito mesmo. Tipo, a gente tinha R$ 1,5 bilhão investido nessa empresa. E eu pensei, cara, eu tenho que saber tudo dessa empresa. Porque, eu sou um analista responsável por essa empresa. E eu me lembro que veio a gripe suína, e geralmente empresas de proteína na Bolsa sofrem quando vem gripe suína. E eu quis fazer umas análises sobre isso, para saber como que no mercado brasileiro essa empresa ia se comportar e tal. E eu fui entrando no site, fui vendo, pegando dado a dado, eu fiquei umas 2 semanas fazendo um trabalho assim gigantesco, por conta própria. Eu quis fazer isso, eu quis analisar isso, eu quis saber como era o comportamento dessa empresa com essa informação. Peguei dado a dado, eu meio que voltei a virar estagiário. Se você é estagiário, você sabe que os analistas te pedem. Fui colocando dado por dado na planilha e tal, deu uma trabalheira, eu fiquei 2 semanas nisso e tal. Aí no final fiz as análises, cheguei numa conclusão, eu estava lá, amarradão, feliz, compartilhei com os meus amigos analistas, achamos maneiro, aí cheguei para minha chefe, olha, vi isso, não sei o quê, ela só virou para mim e falou assim, Felipe, a gente não vai para essa linha não. Ela cagou para mim. Cagou, assim, pro trabalho que eu tinha acabado de fazer, que tinha dado muito, mas muito trabalho. E eu fiquei com uma sensação de tempo perdido. Muito, mas muito. Eu fiquei dias nesse trabalho. Só que foi uma parada que eu quis fazer por conta própria. Ela não me pediu aquilo, meu diretor não me pediu aquilo. A nossa vida é mais ou menos assim. A gente foi feito e sabe que foi feito para glorificar a Deus. Qualquer coisa que a gente fique fazendo que Ele não tenha pedido para a gente, vai ser perda de tempo. Você vai se desgastar, você vai se doar, você vai se dedicar para algo que não vai edificar a sua vida e não vai te aproximar do Senhor. Talvez você esteja perdendo tempo com um namoro que esteja te afastando de Deus, do Senhor. E você está lá se dedicando, e você está colocando o seu tempo, você está se aproximando, achando que aquilo é do Senhor, mas Jesus não pediu que você fizesse aquilo. Talvez você esteja perdendo tempo com um trabalho que esteja consumindo completamente o seu tempo e a sua vida, e esteja te afastando também do Senhor. Talvez você esteja perdendo tempo com amigos que só te levam a viver distante do Senhor, sem temor nenhum no seu coração. Talvez você esteja perdendo tempo, desperdiçando sua vida, não se comprometendo com a sua igreja local, não sendo assíduo nas reuniões de oração, não buscando diariamente a presença de Jesus. Diante da brevidade da vida, o que a gente está falando aqui agora, a gente deve viver inteiramente para o Senhor. Isso significa que cada aspecto da sua vida, cada coisa que você faça, cada relacionamento que você tenha no seu dia a dia, você precisa parar, se você ama Jesus, obviamente, e refletir, Senhor, será que isso tem te agradado? Porque eu quero muito te agradar, eu quero muito estar mais perto, eu quero que cada decisão e cada pensamento e cada coisa e cada detalhe da minha vida, da minha história, sejam para o Senhor. Toda a minha vida é do Senhor. Eu não quero mais desperdiçar meu tempo.
E se Jesus te chamar essa madrugada? Geralmente essas coisas acontecem sem aviso, tá? A gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar. Pode ser essa madrugada. Não sei se vocês acompanharam o MasterChef Profissionais, o último que teve. Aquele rapaz que foi bem pra caramba morreu. Acho que foi ontem. Saiu uma notícia, ele estava num carro, ou hoje, não lembro se foi ontem, se foi hoje. Simplesmente sofreu um acidente de carro, morreu. Morreu. A gente não sabe quando vai acontecer. A gente precisa se aproximar do nosso Deus. A gente precisa viver inteiramente para Ele. Essa deve ser a principal consequência quando a gente entende que Deus é soberano e que a gente é mesmo muito frágil e a nossa vida é muito curta e muito breve. Nossa vida é muito curta para a gente perder tempo. Segundo lugar, o que a gente vai perceber aqui nesse texto é que Deus é soberano, tudo depende dele. Aí Tiago vai continuar dizendo, olha, vocês ficam falando que amanhã a gente vai fazer isso ou aquilo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago aqui está deixando claro que Deus é soberano sobre toda e qualquer lei, sobre toda e qualquer vontade, sobre toda e qualquer vida, sobre toda a existência, em toda a sua criação. Deus é soberano, essa é uma verdade. A soberania de Deus é o direito que Ele tem de fazer o que Ele quiser, em qualquer momento ou qualquer situação. Na carta aos Romanos, Paulo vai relembrar o que o próprio Deus disse a Moisés lá atrás, quando a gente lê Romanos 9:15. O próprio Deus fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Galera querida, isso é soberania. Isso é soberania. É Deus chegar e falar, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu faço o que eu quiser. O mundo é meu, a vida é minha, a sua vida é do Senhor. Queira você entregar para Ele ou não. Deus faz o que quer, como quer, quando quer. Isso precisa ensinar para a gente que a nossa vida depende da vontade dEle. E isso é uma notícia maravilhosa, tá? Para a gente e para a humanidade. Se não fosse assim, eu não faço ideia de como seria. Na verdade, se não fosse assim, a vida não existiria. Aqui no texto, Tiago traz esse ensinamento e ele aplica diretamente para a gente. É o que ele vai dizer, em outras palavras, não adianta a gente achar que a gente vai fazer um monte de coisa, que a gente vai planejar um monte de coisa para o nosso futuro, como se Deus nem fizesse parte da nossa vida. Quando a gente faz isso, é como se a gente corresse atrás, fizesse um monte de coisa pensando que só depende de nós. Mas as coisas não acontecem assim. E é bizarro, porque a gente vê por aí muito coach ensinando esse tipo de coisa. Cara, depende de você, corre atrás, pô, você tem a força para fazer essa parada, está dentro de você. É claro que eu não estou aqui querendo anular a lei da semeadura. Existem coisas que a gente faz para o Senhor e Deus honra. Sim, isso acontece, mas Ele continua sendo soberano. Ele continua com uma vontade totalmente acima da nossa. E Ele vai cumprir essa vontade. Ele vai cumprir o seu querer. O certo seria a gente reconhecer, como o texto está ensinando para a gente. Se Deus realmente quiser, eu vou estar vivo, e aí eu vou fazer tal coisa. Se Ele quiser, Senhor, por favor, faz a sua vontade. Quando eu pensava nisso aqui, eu me lembrei muito do primeiro culto de evangelismo que a gente fez aqui, no Gol, nesse grupo de jovens. Foi lá em 2016, setembro de 2016. A gente ainda estava com a galera aqui pensando, cara, vamos fazer então um culto de evangelismo, que a gente vai convidar nossos amigos de oração, vai trazer, e como tinha sido a primeira vez, antes de acontecer, a gente estava com um monte de expectativa, mas também um monte de dúvida. Cara, como vai ser? Será que vai dar certo? Não vai? Eu lembro que a gente planejou, a gente sonhava com aquela noite, uma galera nessa época aqui no Gol jejuou, a gente clamou a Deus. Eu lembro que no meu coração eu ficava imaginando assim, cara, tem tido uma média aqui de 120, 150 jovens toda semana. Se pelo menos alguns se comprometerem e convidarem os seus amigos de oração, a gente vai ter umas 200 pessoas aqui nesse culto de evangelismo. Sabe o que aconteceu naquela noite? O primeiro culto de evangelismo aqui do Gol de 2016.
vieram 344 pessoas, 111 visitantes. Eu lembro que na época foram pessoas que a galera do serviço contava, sem saber quem eram as pessoas aqui no nosso meio. Tipo assim, quem eles não conheciam, eles contavam, que era como se fossem visitantes aqui. E eu me lembro que algumas pessoas entregaram a vida para Jesus naquela noite. Sabe o Eric? Cadê o Eric? Ele estava aqui, ele foi embora já? O Eric, ele já contou esse testemunho, ele se converteu nessa noite. Está aqui firme até hoje, ama o Senhor, ama Jesus. Cara, isso foi muito maneiro. Hoje eu olho para trás e eu penso, não importou muito o que a gente pensava antes daquilo, se daria certo ou não, a vontade de Deus se manifestou de uma forma soberana. Deus cumpriu a sua vontade aqui naquela noite. E eu lembro que naquela noite a gente realmente pensava, cara, se Deus quiser vai dar certo, Ele vai fazer da forma dEle, como o Tiago aqui ensina. Só que foi muito melhor do que a gente planejou, porque a vontade dEle, soberana, se cumpriu. Eu posso garantir para vocês, se Ele realmente não quisesse que fosse daquele jeito, Ele poderia intervir sem deixar que aquilo acontecesse daquela forma. Mas também tem o outro lado, porque Deus nem sempre surpreende a gente para o lado positivo, não. Existe um outro lado também, quando a gente olha para o lado positivo, meramente humano. O melhor de Deus também é o melhor quando as coisas são aparentemente ruins. Aí eu tive que lembrar da minha própria vida, para dar como exemplo. Se você conversasse comigo com 16, 17 anos, eu ia falar para você vários planos que eu tinha para a minha vida. Sério, eu sempre fui um cara assim, que pensei no meu futuro, que tentei planejar as paradas. Eu sou o cara da planilha, quem me conhece mais de perto sabe disso. Assim, eu planilho tudo, eu planejo, eu penso, faço isso, aquilo, papapá. Eu lembro que eu falava assim, com 22 anos eu vou me formar e eu vou estar trabalhando, se eu estiver ganhando mais ou menos essa média, eu com 25 anos vou casar e tal. Só que eu esquecia que essas coisas não dependiam de mim. Sabe o que aconteceu? Nenhum dos meus planos aconteceu. Nenhum, todos foram frustrados. Se eu fosse um cara assim que ficasse bolado com essas coisas, eu seria assim totalmente depressivo. Nenhum plano que eu fiz para minha vida aconteceu. O único foi que eu me formaria com meus 22 anos. Aí eu me formei mesmo com 22 anos. Fora isso, deu tudo errado, mas tudo errado. Hoje eu posso dizer para vocês, eu olho para trás e eu agradeço demais a Deus porque tudo deu errado. Porque nada aconteceu como eu pensei, como eu planejei. Eu olho hoje para a minha vida e ligo os pontos olhando para trás e vejo que tudo foi perfeito. Exatamente como Deus sempre quis para a minha vida. Quantos livramentos Ele me deu. Quanto cuidado Ele teve por mim. Sério, seja sincero. Se Deus desse para você tudo o que você quer, tudo o que você deseja, você acha que a sua vida ficaria bem? A vontade dele é soberana. Graças a ele por isso. E a Bíblia ensina para a gente, lá em Romanos 12:2, que essa vontade soberana é boa, agradável e perfeita. Sempre. A vontade soberana de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando a gente começa a entender isso aqui e começa a viver crendo que essa vontade é realmente boa, agradável, perfeita, aí a nossa relação com Ele começa a se pautar pelo amor e pela confiança que a gente tem. A gente sai da infantilidade e começa a ter um nível de intimidade muito mais maduro com Ele. Isso é maravilhoso demais. Quando eu amo Jesus e entendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando essa vontade não tem a ver com a minha vontade, com o meu plano, cara, eu começo a viver de uma forma muito melhor. Eu vou confiar, eu vou descansar, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama. Você tem certeza que Ele te ama? O que está acontecendo com você? Ele já sabe. Minha relação com Ele se torna madura o suficiente para eu entender que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. E assim a gente consegue viver então com o coração realmente acreditando, como a palavra que a gente acabou de ler aqui. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Galera, não adianta forçar a barra. Não adianta forçar a barra. Não adianta querer fazer do próprio jeito.
Tem vezes que Deus simplesmente deixa você fazer do próprio jeito para você perceber que você não sabia o que era melhor para você. E que você se machucaria demais fazendo dessa forma. E você se afastaria dele, e essa é a pior coisa que pode te acontecer. Deus é soberano e tudo depende dele. Ainda bem que é assim. E que a gente aprenda a confiar dessa forma. Terceira coisa, a gente só vai ser feliz quando a gente viver a brevidade da nossa vida dentro da vontade soberana de Deus. A gente só vai encontrar felicidade verdadeira, contentamento, quando a gente viver a nossa vida breve e frágil dentro da vontade soberana de Deus. O verso 17 vai resumir isso para a gente. Tiago vai falar assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Talvez você leia esse verso e não entenda muito por que esse verso está aí. Parece que ele está meio sem nexo aí. A questão é, a vontade de Deus é tão excelente e digna de ser cumprida, que o fato da gente saber que ela é assim e não cumprir é pecado. A vontade de Deus é maravilhosa, Ele é soberano, Ele tem um plano para cada um de nós. Se Ele quiser, a gente vai fazer isso ou aquilo. Se a gente não vive dessa forma, descansando nele, entregando todo o nosso coração para Ele, a gente vai estar em pecado. Tiago, ele está vindo trazendo uma linha de raciocínio aqui, lógica. Ele está dizendo, olha, vocês dizem que vão fazer isso ou aquilo, só que vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês são como uma neblina que logo se dissipa. É Deus quem decide a vida de todos nós, Ele que é soberano, mas vocês ainda ficam se vangloriando das suas pretensões. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se vocês sabem que Deus é soberano, mas vivem como se Ele não fosse soberano, cheio de pretensão, no coração, vocês estão pecando. É isso que está acontecendo nesse texto. Fazer o bem não é simplesmente fazer coisas boas. Isso a gente aprende lendo a Bíblia em vários momentos. Isaías 64, verso 6 diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sabe o que isso significa? Que uma pessoa que não tem o coração regenerado, que não vive para a glória de Deus, qualquer coisa que ela faça, ainda que seja boa, aos olhos das pessoas, não é boa diante de Deus. Cara, isso é bizarro, isso é profundo pra caramba. Eu sei que eu fico até meio preocupado se uma pessoa de fora vê isso, vai daqui a pouco falar, sei lá, enfim. Mas essa é a verdade bíblica pra gente. Uma pessoa que faz algo que é bom aos olhos humanos, que não seja para a glória de Deus, ela não está fazendo algo que é bom aos olhos de Deus. Sem a presença de Deus no nosso coração e a redenção de Jesus sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, tudo que a gente faz que pareça bom não é. A Bíblia sempre vai ensinar isso pra gente. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus. Isso é um nível um pouco mais profundo de vida com Ele, de intimidade com Ele. O texto aqui está ensinando para a gente que a gente deve depender da vontade de Deus, entendendo que a nossa vida é breve, frágil e pequena diante da sua soberania. A nossa vida é como uma neblina que logo se dissipa. E sabendo então da soberania de Deus, sabendo que as coisas são assim, se a gente ignora esse fato, a gente comete pecado. É isso que o texto está ensinando para a gente. Sabe quando a gente fala aqui, poxa, dependa da vontade de Deus, aprenda a depender da vontade de Deus, confie na vontade de Deus, isso é para o nosso bem, para que a gente viva fazendo o bem, porque todas as coisas dependem dEle, até quando a gente vive de uma forma que pareça não haver essa dependência toda. Cara, Mateus 5,36, o próprio Jesus chega uma hora e fala assim: você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Olha a profundidade, o nível que Jesus está trazendo, a soberania e o poder de Deus. Um fio da sua cabeça, do seu cabelo, ele é branco ou preto ou louro, a não ser que você tenha pintado. Isso depende da vontade de Deus. Deus, Ele é quem decide cada fio de cabelo da nossa cabeça.
Até para um fio de cabelo ficar branco ou preto, é o Senhor que determina. Cada batida do nosso coração, cada respirar do nosso pulmão, cada digestão que o nosso sistema digestivo realiza em cada refeição. Só para a gente estar vivo, muitas coisas que não dependem da nossa vontade ou esforço precisam funcionar. E eu pergunto para você, quem faz isso funcionar? Todas as coisas dependem de Deus. A grande questão é, como a gente vai querer que essa vontade se cumpra? E só existem duas formas. Ou na condição de pecadores não arrependidos, ou na condição de salvos, justificados por Cristo, justificados por Jesus. A vontade de Deus sempre vai se manifestar, vai se cumprir. Quando a gente está longe dele, no pecado, a vontade dele vai se manifestar na ausência da sua presença. Aí a pessoa consegue alcançar sucesso aos olhos humanos, ela consegue ter muita grana, poder, mas vive infeliz. Como que você explica isso? Fica sempre um vazio no coração que nada consegue preencher. A pessoa passa a vida se dedicando no seu trabalho. Aí quando ela chega naquela posição que ela sempre sonhou, aquela satisfação dura tão pouco. Às vezes, alguns dias, e logo vai embora. A pessoa passa a vida tentando encontrar a sua cara metade, alguém que te complete. Aí ela deposita toda a esperança nessa pessoa. Logo ela se frustra. O ser humano é cheio de falha, é cheio de defeito. Qualquer coisa que a gente alcance sem a percepção de que a vontade de Deus é soberana e boa, vai trazer tristeza, frustração, vazio. Mas a perspectiva muda completamente quando a gente entende que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Na condição de salvos, justificados por Jesus, a vontade de Deus realmente vai ser boa, agradável e perfeita. A nossa vida pequena, breve, curta, encontra esperança verdadeira. Ainda que eu não consiga aquele cargo que eu quero tanto no meu trabalho, na minha empresa, ainda que não me chamem para aquela entrevista que eu estou há semanas esperando o contato, ainda que eu não tenha encontrado uma pessoa para me casar, ainda que eu tenha que enfrentar a depressão, a síndrome do pânico ou qualquer outra doença, ainda que eu tenha que viver no meio da minha família totalmente quebrada, destruída, a vontade de Deus vai continuar sendo boa, agradável e perfeita. Porque quando a gente é salvo, justificado, a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no nosso Senhor. Ele morreu numa cruz para que eu e você recebêssemos perdão e pudéssemos nos reconciliar com Deus. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nenhuma condição ou status ou reconhecimento que sejam melhores do que isso. A gente só vai ser plenamente feliz quando a gente viver a brevidade da vida dentro da vontade soberana de Deus. Diante desses ensinamentos, eu queria trazer algumas aplicações. O que a gente faz com tudo isso que a gente ouviu aqui essa noite? Em primeiro lugar, não desperdice seu tempo com coisas inúteis. Galera, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com coisas inúteis. A vida é muito curta para a gente perder tempo com coisas que não importam para Deus. Perto da eternidade, como a gente já falou aqui, alguns anos que a gente tenha a mais ou a menos não fazem a menor diferença, sério. Perto da eternidade, pensa no infinito. Você ter um dia de vida, sua vida terminar amanhã, ou você ter mais 30 anos de vida, não faz a menor diferença. Por que não, então, viver todo esse tempo que nos resta totalmente para a glória de Deus, totalmente. Imagina se a gente mergulhar de cabeça mesmo, para que Jesus seja realmente glorificado, em cada conversa, em cada detalhe. A gente vai para uma padaria, a gente vai para um restaurante, a gente sai com um amigo, a gente acorda, a gente vai dormir e pensa em Jesus, e deseja Jesus, e quer viver para a glória dele. Por que não viver assim? Cara, hoje eu estava, não tem nada, não está escrito isso aqui não, tá? Mas eu estava tarde, assim, me preparando para esse momento aqui, e eu comecei a pensar tanto nisso, de verdade, assim. Mas eu pensei tanto, isso veio tão forte no meu coração, assim.
Cara, Jesus morreu numa cruz por cada um de nós. Você concorda comigo que viver dessa forma, com essa intensidade, desse jeito mesmo, como eu estou falando aqui agora, isso não é impossível? Você concorda que dá para a gente viver assim? Ele mesmo foi para aquela cruz por isso. Ele foi de verdade. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo hoje. Ele vive. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está aqui no nosso meio. Ele está nesse lugar. Cara, isso é de verdade. Isso é de verdade. Está ligado no que eu estou falando aqui? Nada impede a gente da semana que vem, por exemplo, ter a reunião de oração cheia, com toda essa galera aqui, buscando o Senhor de joelho prostrado. Nada, nada. A única coisa que impede é a dureza do nosso coração. Jesus já fez o que era impossível por mim e por você. A gente precisa viver com os olhos voltados para a eternidade. Isso significa adorar a Deus e amar almas, tanto os irmãos em Cristo quanto os perdidos. A gente precisa adorar o Senhor, a gente precisa ter um momento diário, só com Ele, um momento separado para Deus, nas nossas devocionais de verdade. A gente precisa fazer isso todos os dias. Eu sei que a gente fala isso aqui toda semana. Sabe por quê? Porque a gente continua sem fazer. A gente precisa fazer. É uma questão de necessidade, você não fica sem comer. Porque você fica sem ler a sua Bíblia, sem falar com o seu Criador, o seu Salvador, o Deus que te amou, como ninguém nesse mundo vai te amar. Eu me lembrei do Francis Chan, quando escreveu Um Louco Amor, o seguinte: agora mesmo, nesse momento, centenas de milhões de anjos estão louvando o nome de Deus. Nesse momento, se nossos olhos pudessem ser abertos, e a gente fosse levado para a presença santa, perfeita de Deus, a gente veria milhões e milhões de anjos adorando e louvando ao Deus, que é o Criador de todas as coisas. A palavra garante isso para a gente. Deus certamente não precisa da gente. Ele não precisa implorar que a gente o adore. A gente é que deveria implorar para adorar esse Deus, para entrar na sua presença. Ele não precisa. Mas Ele fica muito feliz quando Ele recebe a nossa adoração sincera, verdadeira. A nossa vida é muito breve para a gente adorar tão pouco o nosso Deus. Cara, a gente vai passar a eternidade o adorando. E a gente precisa amar almas, os nossos irmãos em Cristo e os que ainda estão perdidos. A gente pode e deve usar o trabalho que Deus deu para a gente, a faculdade, a nossa família, o dinheiro que Deus tem dado para cada um de nós. Você pode usar a sua célula para isso, para convidar seus amigos de oração, as pessoas que você conhece, seus familiares. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, sempre que a gente puder, demonstrando com as nossas atitudes, com os nossos gestos e principalmente falando do Evangelho, o Evangelho verdadeiro que mudou a nossa vida. Não vamos desperdiçar o nosso tempo com coisas sem importância. Segunda aplicação para a gente: aprenda que depender de Deus é uma questão de amor e confiança. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. E ele vai continuar dizendo o quê? Portanto, irmãos, depois dessas palavras de louvor e adoração, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês agora se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo aqui está implorando aos seus irmãos lá em Roma que se oferecessem como sacrifícios vivos. Tudo em todo o universo só tem uma razão de ser, de existir: é Cristo, é Jesus, o Criador de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Ele faz assim, ele criou dessa forma. Depender dele, sabendo disso, significa amá-lo com todo o coração, confiar na sua vontade. E aí a palavra mesmo está dizendo para a gente, quando você faz isso, esse é um culto racional. É racional você fazer dessa forma, porque é assim que é. É assim que as coisas são, você entende? É racional fazer assim, é racional você se entregar completamente. Tem uma razão de ser.
Faz todo sentido se você agora se entregar para sempre para o seu Salvador, porque tudo é dele, por ele e para ele. Cara, isso é maravilhoso demais. O melhor dele nem sempre é o mais fácil ou mais leve, mas se a vontade é dele, ele é quem sabe o que deve ser feito para sempre. Terceira aplicação, usufrua da verdadeira alegria. Isso só depende de você. Cara, isso é sério. A gente precisa aprender a viver dessa forma mesmo, assim, a usufruir da alegria que foi conquistada por Jesus. Se a nossa vida é tão breve e Deus é soberano sobre a nossa vida breve, por que não viver cada segundo para que a vontade dele seja realizada por meio da nossa vida? A alegria verdadeira está nas nossas mãos, está nas suas mãos. Só depende de você se aproximar mais do Senhor, descansar nos braços dele, buscar mais e mais. Faça isso e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu te garanto. Como foi falado no texto que a gente leu aqui, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a gente que conhece esse bem, que é a vontade de Deus, quando a gente pratica, a gente começa a ser santificado dia após dia, e assim, necessariamente, o nosso coração vai se alegrar. É assim que as coisas são. É assim que Deus criou para ser. Basta a gente viver dentro da vontade dele. O que você mais ama nessa vida? O que você tem mais apego em toda a sua existência? Para pensar, o que você mais ama? O que você mais quer? Jesus quer ocupar esse lugar. O lugar do seu maior amor. O lugar do seu maior desejo. Ele mesmo ensina, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas. Busquem em primeiro lugar o reino. Cara, eu garanto para vocês, vocês vão ter todas as outras coisas acrescentadas. A gente precisa aprender a colocar toda a nossa esperança e todo o nosso desejo nas mãos do nosso Senhor. Eu quero concluir afirmando que se amanhã fosse o seu último dia de vida, com certeza não importaria se você ganhou muito ou pouco dinheiro. Se amanhã fosse o seu último dia de vida, não importaria se você teve ou não a casa dos seus sonhos. Se amanhã fosse o seu último dia de vida, não importaria se você teve razão nas discussões que você entrou. Não importaria se você conquistou várias coisas nesse mundo que vão ficar para trás. Quem vive os últimos dias de vida geralmente se preocupa com coisas que vão ficar para a eternidade. Quem vive os últimos dias de vida geralmente vai se lembrar muito mais de Deus, vai se preocupar com gente, vai querer mais do reino de Jesus. Nossa vida é muito breve. A única coisa que importa é o que fazemos por Jesus, é o que fazemos para Jesus. O que você gostaria que as pessoas pensassem de você quando você partisse? O que você gostaria que fosse dito lá no seu funeral, no seu enterro? Se importe em deixar um legado que faça os corações vibrarem por Jesus e pelo reino de Jesus. Jesus viveu o seu último dia de vida com os seus discípulos. O último dia de vida de Jesus, antes de entregar a vida naquela cruz, foi ceando com seus amigos, mostrando o quanto Ele ama, o quanto Ele se importa, demonstrando o maior amor que a humanidade já conheceu. Antes de ir para aquela cruz, Ele parte o pão com pessoas que o iriam abandonar, com pessoas que o iriam trair. Ele vai para uma cruz sozinho, para que a nossa vida hoje nunca mais seja vivida sem sentido, desperdiçando tempo e desperdiçando esforço. A única certeza que a gente pode ter é que um dia realmente vai ser o nosso último. Diante da eternidade, alguns anos a mais ou a menos que a gente tenha, que Deus nos dê, fazem pouca diferença.
no tempo que resta para a gente, que as nossas vidas sejam vividas para Cristo e para a sua glória, até que todas as conversas apontem para a sua bondade, para a sua salvação, até que todos os nossos amigos ouçam o Evangelho que traz vida, até que todos os nossos dias sejam entregues em adoração verdadeira, orando mais, buscando mais, amando mais a palavra de Deus, até que todo o nosso respirar seja um ato de louvor, até que todos os nossos pensamentos sejam de quebrantamento e desejo por Jesus, até que todos os minutos sejam usados para mostrar a glória dele ao mundo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Ajuda a gente a viver dessa forma, Senhor, te entregando tudo que a gente tem. A gente sabe que tudo que a gente tem é muito pouco perto do que o Senhor merece. Mas, Senhor, é o que a gente tem, é o que a gente quer fazer. A gente quer reconhecer, Senhor, tantas vezes que a gente perde tempo, que a gente coloca o nosso esforço, a nossa dedicação em coisas tão inúteis que vão ficar para trás. Ajuda a gente a mudar enquanto ainda há tempo, Senhor. A gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar. Senhor, que todos os nossos dias, que tudo que a gente tem realmente seja voltado para o Senhor. Quando a gente fizer qualquer coisa diferente disso, que a gente se arrependa, Senhor, que a gente não se esqueça da sua bondade, da sua salvação, do seu amor por cada um de nós, que a nossa vida seja vivida completamente, inteiramente para a sua glória, Senhor. Que isso traga desdobramentos práticos no nosso dia a dia, Senhor, que o nosso sorriso seja diferente a partir disso, que os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos abraços, Senhor, tudo seja diferente pelo que o Senhor é para o nosso coração. Senhor, que a gente viva assim de verdade, Deus, para a sua glória, Senhor, para a sua glória. Transforma o nosso coração e a nossa vida, para que até mesmo esse ministério faça sentido, Senhor. A gente não quer ser um monte de jovem egoísta, que só pensa em si. Senhor, não deixa a gente perder tempo nessa vida. Ajuda a gente a viver para a Tua glória. Faz assim de verdade, Senhor. Trata o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém.